Canal Explicagel, professor Sérgio Agner, questão 65, Enem 2018. Uma questãozinha da primeira aplicação, uma questão que apresentou um nível de dificuldade aonde a gente precisa ter muita atenção para responder essa questão. O texto ele envolve algumas informações relativamente complicadas e, de maneira geral, os estudantes têm dificuldade nessa questão. Por isso, eu sou muito abordado quando os alunos estão estudando e se deparam com essa questão na resolução do Enem 2018. Vamos à questão? Temática é transportes. Atenção para o enunciado. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto. Então, a gente vai para o texto, né? Então, que vai permitir aos portos se adaptarem às novas necessidades. O que o texto vai mostrar como novas necessidades? Vamos lá? Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume que se dá via marítima, via lacustre, lagos, e fluvial, rios, né? E sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores que vão desde sua localização privilegiada frente a extensas interlândias. O que é interlândias? Já explico para vocês. Passando por sua conectividade com modernas redes de transporte que garantam acessibilidade associados no atual momento à tecnologia que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Algumas palavras essenciais aqui no texto, né? A localização privilegiada, né? O solo tem que ter localização, os portos têm que ter localização privilegiada, né? Conectividade, muito importante, né? Conectividade com os meios de transporte, né? Rodoviário, ferroviário, fluvial, né? Hidroviário, né? Eles precisam também ser pontas de lança para uma economia globalizada, porque ali é onde as mercadorias chegam, onde as mercadorias saem. Então, nós temos aí uma série de importância nos portos, tudo bem? Aqui nós temos os portos mais movimentados do mundo, os mais importantes portos da atualidade, os mais importantes portos dessa nossa economia nesse estágio de globalização. Olha, gente, olha o que a China faz, ó. Porto mais importante, mais movimentado do mundo em movimentação de cargas. Porto de Xangai, China. Segundo lugar, Singapura, país asiático. Terceiro, Shenzhen, China. Quarto, Ningbo, China. Quinto, Busan, Coreia do Sul. Depois, Hong Kong, China. Guangzhou, China. Qingdao, China. Jebel Ali, fica lá nos Emirados Árabes, Dubai, né? Tianjin, China, tá? Klang, Malásia, Roterdã, na Europa, Netherlands, quer dizer, Holanda, né? Kaohsiung, na China, e aí continua, Bélgica, China e por aí vai, tudo bem? Então você vê a importância da China na economia mundial. Vou mostrar aqui um porto europeu que é tradicional, que é famosíssimo, né? Que é o mais importante porto do mundo ocidental. Fica na Europa, fica na Holanda, o porto de Roterdã. É um porto maravilhoso, estou mostrando aí para vocês a localização do porto de Roterdã. O porto de Roterdã fica exatamente nesse local, ele fica na foz do rio Reno. O rio Reno, gente, acompanha aqui no mapa, é esse rio que nasce aqui na fronteira entre Suíça e Alemanha, na região dos Alpes, faz esse percurso passando pela França, Alemanha, Holanda, até chegar no oceano, até chegar no mar, chegar aqui no caso no Oceano Atlântico, nessa região aqui, muito próximo ao Canal da Mancha, né, que separa o Reino Unido aqui da Bélgica e da França, beleza? Esse é o porto de Roterdã. O que acontece? Toda essa região aqui que está atrás, né, no continente do porto de Roterdã, utiliza essas mercadorias que chegam, né, mandam suas mercadorias e recebem mercadorias via porto de Roterdã. Então isso gera uma movimentação fantástica na Holanda, na Bélgica, na França, na Suíça, na Alemanha. E aí você tem essas mercadorias chegando no porto e indo para o interior
através de embarcações fluviais, rios, através perdão, ônibus não, né? Através de caminhões, através de trens, tudo bem? Então você tem uma intensa conectividade. Toda essa região que é abastecida e que está ligada e interconectada por vias de transporte ao Porto de Roterdã, essa região que eu estou marcando aqui para vocês, a gente chama de Interlândia do Porto de Roterdã. Isso é Interlândia, essa região que está atrás, que é abastecida e que recebe e troca mercadorias a partir desse porto. Tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês no Brasil o porto de Itaqui. Ele fica em São Luís do Maranhão. Eu vou mostrar a Interlândia do Porto de Itaqui. Então, o Porto de Itaqui está nesta região e toda essa área que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas, Goiás, Tocantins, Piauí, próprio Maranhão, Pará, faz parte da Interlândia, porque você tem uma conexão, aqui no caso, principalmente através de ferrovias, que fazem essa conexão entre essa área interiorana do Brasil ao Porto de Itaqui. Então, é uma área de escoamento, o que forma um corredor de escoamento em direção ao porto, tanto mandando mercadorias quanto recebendo. Então, essa é a chamada Interlândia, ela está por trás, no interior dos continentes, mas é diretamente economicamente ligada ao porto. Interlândia. Então, os grandes portos do mundo, como mostra aqui nessa representação que a gente fez, nessa representação gráfica, mostrando os portos mais movimentados, todos esses portos têm a sua Interlândia. Tudo bem? Ora, se eles têm Interlândia, você tem uma intensa conectividade por meios de transporte do porto com a sua Interlândia, para mandar mercadorias e receber mercadorias. E para que essa conectividade seja eficiente, há um fator tecnológico que foi fundamental e que é uma das pontas de lança da globalização, que são os containers, que são essas caixas aonde você coloca produtos dentro. Você pode colocar produtos como, por exemplo, carnes em contêineres refrigerados, frutas em contêineres refrigerados, mas você pode botar dentro do contêiner automóvel, você pode botar dentro do contêiner caixas com computadores, tablets, celulares, roupas, etc, 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 etc. Então, os navios que carregam containers, os porta-containers, e esses containers, eles são fundamentais para a globalização. Grandes navios carregam quantidades enormes de containers. E quando esses containers chegam no porto, eles vão para o interior, eles vão para dentro da Interlândia. Por quê? Porque foi feito toda uma conexão, uma conectividade, aonde o container ele sai do navio e é encaixado, por exemplo, no trem. Então você não precisa tirar a mercadoria de dentro do container, né, depois que ele chega no porto, para botar num trem. Entra o container direto. Tudo bem? Mas ele pode ser conectado também a um caminhão. Tudo bem? Então isso agiliza muito o transporte. Você imagina um produto, relógio, sendo produzido numa fábrica chinesa e ele vem aqui para Brasília, tá? Estamos aqui em Brasília. Essa gravação está sendo feita em Brasília. Para quem é fora de Brasília, beleza, canal Explicagel, trabalhando vestibulares do Brasil inteiro, tá? Então nós temos aqui mercadorias que vêm para Brasília e são produzidas lá na China, relógio. Aí você põe os relógios nas caixas, né? Caixas de papelão, depois eles vão para dentro do container, aí o container sai da fábrica. Vai de trem até o porto de Ningbo, na China. Tudo bem? Aí esse container, ao chegar no porto, entra no navio. Tudo bem? Aí vem até o Porto de Santos, em São Paulo. Sai do container, quer dizer, o container sai do navio e entra num caminhão. E é encaixado num caminhão como esse que vocês estão vendo aí. E chega aqui em Brasília. Então veja que as caixas com relógio, elas permaneceram dentro do container. Você economiza, você agiliza, você facilita o comércio. Os containers foram fundamentais. E junto com os containers também é fundamental a automatização, a mecanização, a robotização de atividades portuárias. Quanto mais efetivos e mais automatizados são os portos, mais rápidos e eficientes eles são nos processos de embarque e desembarque de mercadorias. Por quê? Porque
porque quanto mais rápidos e eficientes eles são, mais fluidez eles dão para a chegada e saída de navios, logo para o transporte. Existem as taxas portuárias, são taxas caríssimas e tempo é dinheiro. Quanto menos tempo um navio fica parado no porto, é vantagem, né? Então, quanto mais eficiente, quanto mais moderno for um porto, melhor ainda. Tudo bem? Então, tudo isso aumentou absurdamente o comércio internacional via mar. O comércio marítimo, ele é o espelho principal da globalização. Veja só a intensidade do comércio, né, entre o vermelho mais alto e o azul mais baixo. Veja a intensidade do comércio aqui no Oceano Atlântico, na porção norte, o Atlântico Norte. Veja a intensidade do comércio no Oceano Pacífico, principalmente interligando esses países asiáticos, com destaque à China, à América do Norte. Então, o comércio internacional se favorece dessa conectividade, se favorece dos containers, né, que facilitam essa conectividade, essa agilidade, da tecnologia dos portos, etc. Tudo bem? Então, esse é o enfoque da questão. Vamos lá? Resolvendo. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a intensificação do uso de containers. É isso que a gente acabou de falar. Beleza. Legal? Pode curtir o vídeo se está gostando aí da resolução. Letra B. Compactação das áreas de estocagem. Diminuímos as áreas de estocagem nos portos, ou seja, quando os contêineres chegam, vamos ter uma área de estocagem menor? Não, não. Isso não é uma. Às vezes você precisa de uma área de estocagem muito grande, né? O ideal é que haja muita agilidade na chegada e saída das mercadorias, mas você tem que ter estocagem, tá? Letra C, burocratização dos serviços de alfândega. Então, vão criar papelada, vão criar regras, vão criar dificuldades na alfândega na hora de você fazer a cobrança tributária, etc. De jeito nenhum. Errado. Tá? Letra B, errado. Letra C também. Letra D, redução da profundidade dos atracadouros? De jeito nenhum. Os navios são cada vez maiores, então eles têm calado profundidade cada vez maior dos seus cascos. Então você precisa de atracadouros cada vez mais profundos. Se eles não forem profundos o suficiente, você não consegue parar com os grandes navios que carregam milhares de containers hoje. Existem alguns navios que chegam a carregar 18 mil containers. São os navios da chamada classe Triple E. Então, letra D, errado. Letra E, superação da especialização dos cargueiros. Como assim? Superou, os cargueiros não são mais especializados? Não. Tem cargueiro, né? Tem navios que são para containers, tem navios que são chamados de graneleiros, porque levam grãos de soja, grãos de minério de ferro triturado. Então, existem os navios tanque, né? Que levam petróleo, petroleiros, né? Então, a especialização dos navios existe ainda de acordo com a carga, mas dentro dos produtos industrializados, os containers são fundamentais, e aí a gente tem essa conectividade, os portos como elemento essencial do processo de globalização. Tranquilo, gente? Valeu, continuamos com muitas questões Enem. Essa foi mais uma, difícil, mas importante de ser entendida toda essa dinâmica. Valeu!